Nós estamos iniciando hoje, introduzindo hoje, uma série de ministrações, ou, para aqueles que já estão acostumados, uma campanha de fé, falando sobre o avanço da fé. Abre a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 4, verso 29. O título da minha ministração é O Fundamento do Sucesso. 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34. Está escrito assim: E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e a Calcol, e a Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aleluia! Que sabedoria, hein? Meu Deus, que coisa gloriosa! Ele conhecia dos animais, das árvores, o conhecimento dele era profundo das coisas, e ele tinha sabedoria e conhecimento maior do que os muitos reis e sábios daquela época. Querida igreja, você deseja essa sabedoria? Ah, mas você tem que desejar com muita força. Eu desejo dessa sabedoria. Ai, que coisa linda e maravilhosa! A sabedoria de Salomão lhe trouxe mais glória do que as riquezas dele. A sabedoria dele trouxe tamanha glória em todos os lugares, que a riqueza dele se ocultou de tanta sabedoria. Querida igreja, como isso é poderoso. E olha, esse mês talvez você vai falar assim: nossa, eles estão falando muito da questão financeira, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós precisamos falar sobre isso. Porém, eu preciso direcionar você a um fundamento de sucesso. Pessoas só têm sucesso quando elas adquirem esse tipo de sabedoria. Então, a fonte da sabedoria, ela veio de Deus e não de Salomão. E quando eu estou falando isso, o próprio Salomão mesmo está dizendo em Provérbios capítulo 2, verso 6, o Senhor dá a sabedoria. Então, Salomão, ele carrega em sua boca o orgulho de saber que tudo que ele possuía era do Senhor. E ele declara assim: a sabedoria é do Senhor. Toda a sabedoria do Senhor. A sabedoria, sim, é do Senhor. Ah, Senhor, a sabedoria, ela pertence ao Senhor, que tudo dá. E aqui, a sabedoria que vem do alto é conhecer o coração de Deus. Igreja, nós precisamos conhecer o coração de Deus. A sabedoria que Salomão adquiriu foi de conhecer o coração de Deus, de ter encontros com Deus e descobrir que o sucesso de tudo na vida dele não era dele próprio, mas do próprio Deus que derramou sobre ele toda a sabedoria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando eu leio Josué capítulo 1, você não precisa abrir, verso 8, está escrito assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Fala assim, meditar. Nelas de dia e de noite, para que você cumpra, fala cumpra, fielmente tudo que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fala assim, será bem-sucedido. Sabe o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é cumprir os mandamentos. Ser bem-sucedido é meditar na palavra do Senhor. Josué deixa bem claro sobre isso. Então, querida igreja, você quer ser bem-sucedido? Acesse o coração do Senhor nessa noite. Acesse o coração do Pai nessa noite. Para que você venha descobrir as coisas insondáveis que estão nele. As coisas que os homens não são capazes de ver. As coisas que o natural nos impede de ver. O coração de Deus está num nível chamado sobrenatural. Sobrenatural. A sabedoria nasce de um conhecimento. E eu já falei sobre os corações humanos, eles têm a sua sabedoria. Eles conhecem as coisas. Muitos falam de coisas que os nossos ouvidos gostam de ouvir. Porque pessoas inteligentes, vamos falar assim, são pessoas que agradam os nossos ouvidos e nós ficamos perplexos com tamanho conhecimento. E aquilo deixa os nossos ouvidos aguçados para entender o que está falando, aquela pessoa está dizendo. Mas, quando se trata da sabedoria que vem do Senhor, trata-se de conhecer o coração de Deus, de ir além de uma sabedoria humana, de coisas naturais, de uma jornada comum. Quando nós estamos inclinados a ouvir o coração de Deus, na jornada nós podemos ver milagres. E querida igreja, vamos buscar sabiamente as coisas no caminho, na jornada. Sabe aquele momento assim que você não vê nada? No caminho você não encontra nada. Mas na jornada você está sondando o coração de Deus. Na caminhada nós estamos sondando o coração de Deus. E aí na jornada, na caminhada eu encontro cura. Porque eu estou sondando o coração de Deus. Na jornada e no caminho, eu encontro no avanço da fé a esperança de salvação de quem está em um leito de hospital, porque eu estou sondando o coração de Deus. E quando fala de sondar o coração de Deus, é dizer que a cura já é, que a liberdade já aconteceu, que o milagre está ali, a vitória está ali, porque o fim de tudo vem do coração de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O avanço da fé é isso, é você caminhar numa jornada em direção ao fim de tudo que é o coração de Deus. E eu louvo a Deus pela beleza que existe em tudo. Salomão amava ao Senhor. Nós vamos lendo 1 Reis, o capítulo 1, 2, mas o 3 ele fala, Salomão amava a Deus. Eu imagino no coração dele, eu penso comigo, quando a gente vai lendo, ele assumindo o governo do pai, e dentro dele está assim, meu Deus, o que eu vou arrumar? Mas aqui, Deus conhece o coração de Salomão, e o coração de Salomão havia amor ao Senhor. Ele conhecia os preceitos do Senhor. Então, ele estava fundamentado no sucesso. E qual que era o sucesso? A busca pela sabedoria. Então, sabe qual que é o fundamento do sucesso da nossa vida? A busca pela sabedoria. Então, busque com sabedoria as coisas. E aí eu quero lançar uma pergunta aqui, você não precisa me responder agora. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ou você ama o que Ele pode te dar? Porque o avanço na fé, na vida de Salomão, foi o fato dele ter encontrado o sucesso, o fundamento do sucesso, a sabedoria. E a história de vida dele era de um homem que amava a Deus. Então você ama o Senhor ou você ama as coisas que Ele pode te dar? Eu amo ao Senhor. E eu quero que a tua resposta seja sincera, porque muitas vezes a maioria das vezes, a gente entra nas portas das igrejas querendo respostas para algo que nós podemos receber de Deus. Mas Salomão recebe as porções poderosas de Deus,
porque ele o amava, não porque ele amava as coisas que ele podia dar. Você está entendendo? Quando você ama a Deus, você é capaz de fazer a oração que nós fizemos no começo do culto. Deus, me abençoe muitíssimo, alargue as minhas fronteiras. Ah, Senhor Deus, que o Senhor possa, pôr a sua mão sobre mim. Porque quando eu amo ao Senhor, eu entendo que tudo pertence a Ele. E o que Ele pode fazer por mim não é nada diante da graça que é me dada. E o amor dEle é incondicional. Como encontrar sabedoria, então, igreja? Como nós podemos encontrar sabedoria? Assim como foi com Salomão, tenha um coração humilde e dependente. Não deixe a soberba tomar o seu coração, não deixe, você se achar autossuficiente. Salomão era humilde e dependente. E olha, ele já era muito rico. Aquilo que ele tinha para administrar do pai dele já era muita coisa. Já era muito a se resolver. Já era, lidar com aquilo que o pai dele já tinha conquistado, já era bastante. E o suficiente para trazer para ele muitas preocupações. Mas Salomão, ele busca no amado, no querido. Querida igreja, hoje nós vamos buscar no nosso amado. Nós precisamos buscar no amado da nossa alma a resposta para a nossa vida. E o que nós precisamos? Ah, Senhor, eu preciso do teu fundamento. Qual é o teu fundamento de sucesso? A sabedoria, então eu quero ela. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Nós olharmos para Deus, humildes e dependentes, como esse homem foi. Salomão foi humilde e dependente. Ele reconhece a sua própria insuficiência. Nós reconhecemos a nossa própria insuficiência e entendemos que a nossa relação com Ele vai além das coisas que nós estamos preocupados ou ansiosos, e nós dependemos do Senhor. Em Ti, Senhor, nós confiamos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Aqui, Tiago, ele está simplesmente resumindo aquilo que Salomão está nos ensinando hoje. Nós precisamos tomar a decisão de pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus, querido, sai daqui hoje envolvido por essa graça amorosa desse Deus que é maravilhoso, entendendo que Ele é tudo que nós precisamos. Então, assim, viver suficientemente na dependência dEle. Como Salomão, ele simplesmente diz assim, dá-me inteligência, Senhor. Dá-me inteligência para lidar com o reino. Dá-me inteligência para lidar com as coisas que meu pai conquistou. Ele só pediu sabedoria. E ele não queria satisfação própria. Quando nós falamos de uma vida de sucesso, eu não estou falando para você buscar coisas para a sua própria satisfação. Salomão está dizendo assim, eu não quero ser alimentado naquilo que eu acho que me falta. Eu não quero ser sustentado naquilo que eu acho que eu não tenho. Ele está simplesmente entregando a sua vida. Ele está simplesmente dizendo, eu quero confiar no Senhor. E eu confio no Senhor. E quando ele ora dessa maneira, ele está dizendo, Senhor, dá-me inteligência. Para quê? Para julgar o teu povo. A intenção do coração de Salomão era juízo. A intenção de Salomão era tomar as decisões corretas. Era saber a hora de falar e ficar em silêncio, a hora de colocar na mesa os papéis financeiros e dizer, temos que tirar isso e colocar aquilo outro, a hora de abrirmos o nosso coração como família e sentarmos uns diante dos outros e falar, Senhor, eu não sei lidar com esse filho trabalhoso. O que Salomão está nos ensinando hoje? Que ele dependia totalmente de Deus. Houve um humilhar na alma de Salomão diante da graça do Senhor. E ele coloca diante do Senhor, eu preciso ter sabedoria, dá-me inteligência para poder julgar o teu povo.
Para poder, quando as pessoas vierem até mim como governador, querida igreja, nós temos que pensar dessa maneira. Nós somos o povo chamado a ser sacerdotes desse tempo. E pensando desse modo, eu olho Salomão pensando assim, quando vierem até mim as causas que eu não sei aonde dizer para a pessoa o que ela vai fazer, qual decisão tomar, eu tenho a resposta e ela vem do Senhor. Senhor, me dê sabedoria. Dê sabedoria, Senhor Jesus, a essa igreja para lidar com as finanças. Dê sabedoria, Senhor Jesus, a essa igreja para lidar com os relacionamentos pessoais, com os relacionamentos entre pai e filho. E essa é a minha oração hoje. Uma sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Uma sabedoria do que é certo e o que é errado. Uma sabedoria sobre o que é pecado e o que é dever. E uma sabedoria do que é verdadeiro e falso. Dessa maneira, querida igreja, nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Então, hoje eu quero despertar você a buscar da parte do Senhor a porção poderosa de sabedoria. Aquilo que Salomão teve coragem de dizer ao Senhor, Senhor, dê-me a sua inteligência para lidar com o povo. Dê-me a sua inteligência. Peça sabedoria reconhecendo a sua escassez. Peça sabedoria reconhecendo a sua dependência em Deus. Às vezes, nós gastamos muito tempo com preconceitos e não olhamos para aquilo que Deus quer fazer, porque no olhar de Salomão não era um olhar de alguém que estava olhando algo que era para ele, ou preconceituosamente dizendo, não sei o que vai acontecer, mas ele está assim, vivendo de uma maneira a qual ele entrega humildemente o coração dele, ele entrega de inteireza de coração tudo que ele tem, para dizer ao Senhor, tira de mim aquilo que eu acho que tem me faltado, porque toda a raiz de escassez, ela vem de uma mentalidade ao qual nós fomos criados e formatados a viver daquela maneira. Somos criados e formatados a vivermos dependentes uns dos outros, e a palavra de Deus está nos orientando hoje. Se te falta algo, querido, peça ao Senhor. Se te falta algo, e assim, você quer ser alguém de sucesso, busque aquilo que Salomão buscou. E o que Salomão buscou? O segredo do sucesso é sabedoria. Viver sabiamente. A grandeza da sabedoria de Salomão é ilustrada com uma comparação. A gente leu aqui. E eu achei interessante, porque na hora que eu fui ver a respeito desses povos, eu falei, nossa, olha como Deus é incrível. E aí, essa comparação traz ali Caldeia e Egito. Essa região eram nações famosas, porque eram muito eruditas. O que é isso? Pessoas com conhecimentos variados. A sabedoria de Salomão é comparada a esses conhecedores egípcios, esses conhecedores eruditos, como maior que a deles. A sabedoria de Salomão, ela superava todas as sabedorias daquela época, daquelas nações que se diziam muito eruditas. As nações, elas tinham sua sabedoria, mas a de Salomão superava toda essa sabedoria. E havia também alguns sábios naquele tempo, e é comparado também, né, quando nós vamos ler ali o verso 30 do capítulo em que nós lemos, e tinha ali os sábios com muita grande reputação, e eles eram sábios muito conhecidos, principalmente do seu pai Davi. Emã, aqui, era um profeta. Lá em 1 Crônicas, verso 25, diz que ele era o vidente do rei nas palavras de Deus, na música do templo. E quando nós olhamos e paramos para pensar, a sabedoria de Salomão, ela superava tudo isso.
até aquele que escolhia as músicas do templo, o profeta que eruditamente olhava aquela letra e assim ela era explanada no templo. Tem também outros aí que eram irmãos germanos, são mencionados também com grande conhecimento e sabedoria. E há essa comparação que o próprio Deus deixa nas Sagradas Escrituras para que a gente venha a entender que a sabedoria que Salomão recebeu era superior às sabedorias de homens famosos. A sabedoria de países conhecidos com a sua tão variada cultura e conhecimento. Nós encontramos Salomão superando em sabedoria em tudo ao qual o versículo 30 nos traz. Salomão o superava e confundia, seu conselho era muito mais valioso, ou seja, o povo ficava assim, nossa, Salomão sabiamente falou isso. Salomão sabiamente, imagina as notícias rolando sobre Salomão, um homem sábio, mais sábio do que os mais famosos. A fama da sua sabedoria foi levada a todas as nações ao redor. Nós lemos aí. Nós vemos Deus trabalhando assim. Querida igreja, eu quero te incentivar hoje a ser uma testemunha. Alguém que inspira pessoas, porque tem em si o espírito de sabedoria. Pessoas que trazem consigo a sabedoria do Senhor, que traz o espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento de quem Deus é. Que eu e você venhamos a sair desse culto dizendo, eu preciso de sabedoria, de muita sabedoria. Porque eu não tenho sido testemunho. Porque a minha vida não tem sido conhecida às nações, às cidades, à região, por aquilo que eu carrego da parte do Senhor, por aquilo que eu carrego da parte de Deus. E olha, para finalizar, hoje a ministração é bem curta. Eu quero falar com você sobre as expectativas sobrenaturais. Nós precisamos viver uma vida com expectativa no sobrenatural. Salomão, você vai lendo a história dele, no decorrer da sua vida, ele ainda é um menino, ele fala, eu sou um menino, Senhor. Eu sou um menino, ele é humilde. Mas ele tem expectativa no sobrenatural. Querida igreja, nós precisamos ter expectativas no sobrenatural. Às vezes nós nos limitamos nos conhecimentos humanos. Eu preciso ser graduado, pós-graduado, não sei o quê. Mas isso se limita diante das expectativas que estão no Senhor, as expectativas que trazem em nós o sobrenatural. Você está pedindo, a conversão de um filho? Está pedindo? Você está pedindo a conversão de um filho? Sabe o que Deus vai te dar? Um pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós criamos uma expectativa, além do que nós estamos pedindo. Além daquilo que nós estamos pedindo. Eu estou com expectativa, Senhor, de que o Senhor vai curar. Mas o meu Deus, Ele pode curar e até trocar o órgão que está em doença. Eu tenho expectativa, Senhor, que essa célula cancerígena vai se secar, mas o meu Deus pode trocar todas as células, porque Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Então, nós precisamos dessa expectativa do sobrenatural. Do sobrenatural, por que eu digo isso? Deus deu sabedoria a Salomão, mas ainda por cima, deu a ele também conhecimento. Além do conhecimento, deu além do conhecimento, ele concedeu a ele riqueza e honra. 1 Reis, capítulo 3, verso 12 e 13, nós vamos ler. Deus deu sabedoria e ainda por cima deu-lhe e concedeu-lhe riquezas e honra. 1 Reis, capítulo 3, verso 12 e 13. Eis que fiz segundo as tuas palavras, ou seja, ele recebeu sabedoria. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti não se levantará.
E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, ele recebeu sabedoria, riqueza e honra. Ele pediu sabedoria a Deus. E Deus deu para ele uma sabedoria que não houve ninguém igual ou parecido e não haverá. Aqui eu vejo um tipo de Cristo. Aonde nós encontramos toda a fonte de sabedoria, igreja, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é Jesus e Ele já veio. Mas com Jesus, o melhor está por vir. Então nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Que eu e você venhamos a entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Deus vai dar o que você pediu. Mas também vai dar além do que você pediu. Porque Ele é um Deus assim. Ele é um Deus soberano. E Ele é um Deus galardoador. Querida igreja, andar com Jesus é isso. Ele já deu Jesus Cristo para nós. Ele já veio. E agora, no processo do avanço da fé, nós prosseguimos caminhando e nessa caminhada, avançando, recebendo coisas infinitamente maiores. Porque Ele é assim. Salomão recebeu sabedoria, riquezas e honra. Deseje fazer grandes coisas para Deus, querida igreja. Salomão desejou fazer grandes coisas para Deus. Ele desejou fazer grandes coisas para Deus. Então, se eu e você temos o desejo de fazer algo para Deus, peça hoje sabedoria. Deus deseja honrar a sua vida, como honrou de Salomão. Você entende isso? Deus deseja honrar a sua vida, como honrou de Salomão. Deseja fazer grandes coisas a partir de hoje, a partir do agora. Deus deseja começar algo grande da parte dele em tua vida. O melhor é Cristo Jesus e nós já temos. E se você ainda não o tem como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor para viver as coisas grandiosas. Peça a bênção do Senhor.